Eu não acredito que a situação vai melhorar apenas com bombardeios ou operações militares. Esse é o ponto de Emmanuel Macron, é claro. Enquanto o mundo está mais uma vez se dividindo em dois lados, como se estivéssemos voltando à época da Guerra Fria, um novo movimento está lentamente se formando. Uma grande coalizão de países que não querem escolher entre as duas superpotências. De Seul até Paris, uma nova força está começando a se formar no mapa global. Neste ponto, Macron colocou Donald Trump em uma situação difícil com duas ações importantes. Mas antes de continuarmos, por favor, curta este vídeo. Isso significa muito para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. A primeira foi no Estreito de Hormuz. Macron conseguiu fazer algo que Donald Trump não conseguiu, mesmo tendo todo o poder militar. E isso foi feito sem disparar uma única bala. O segundo passo teve um impacto ainda mais profundo, e isso tem o potencial de mudar o equilíbrio de poder em todo o mundo. Através de um manifesto, Macron convocou as potências médias a se unirem sob uma aliança liderada pela Europa. O objetivo disso é formar uma terceira força que não dependa nem da China nem dos Estados Unidos. É aqui que começa a maior disputa entre Macron e Trump, desde o Estreito de Hormuz até a região Ásia-Pacífico. Ao entrar em abril de 2026, o Estreito de Hormuz não é mais apenas uma simples rota de petróleo. Tornou-se um lugar onde dois pontos de vista diferentes sobre liderança são testados. De um lado, há um bloqueio militar e uma forte presença americana. Do outro lado, há uma abordagem diplomática promovida pela Europa. Em vez de diminuir a tensão, a situação ficou ainda mais delicada e incerta quanto ao que pode acontecer a seguir. No meio dessa situação entrou o plano europeu de Macron. Um plano que não se baseia na força das armas, mas sim em estratégia e diplomacia. Segundo ele, há um motivo. O motivo pelo qual a Europa está se tornando mais atraente como parceira. Porque é mais simples, mais moderna e, acima de tudo, previsível. Em um mundo cheio de mudanças repentinas, ser previsível se torna uma grande vantagem. Na manhã de 3 de abril de 2026, um grande navio cargueiro chamado Cribe, com bandeira de Malta e pertencente à empresa francesa CMA-CGM, entrou nas águas perigosas do Estreito de Hormuz. Esse acontecimento causou medo. Foi registrado como o primeiro navio ocidental a passar pelo estreito após o aumento das tensões com o Irã. À primeira vista, parecia apenas a passagem simples de um navio, mas, em uma análise mais profunda, fica claro que isso representa um grande desafio à posição de Donald Trump na região. Isso mostrou que Emmanuel Macron é capaz de proteger os interesses de seu país sem depender do plano dos Estados Unidos e sem apoio militar deles. Por trás da passagem segura do navio, existe um jogo diplomático mais profundo realizado pela França no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em 2 de abril de 2026, a administração de Trump, junto com seus aliados árabes, tentou estabelecer uma base legal para suas operações militares. Eles apresentaram um rascunho de resolução que permitiria o uso da força no Estreito de Hormuz por todos os meios necessários. Mas, em um movimento inesperado, a França se aliou à Rússia e à China para vetar a resolução. Enquanto Trump enfrentava um impasse militar, Macron encontrou uma nova maneira de agir. Neste ponto, o que aconteceu no Estreito de Hormuz pode ser considerado uma vitória diplomática para Macron contra Trump. Mas suas ações não pararam por aí. O passo realmente mais importante aconteceu em 3 de abril de 2026, quando ele subiu ao palco em Seul e apresentou uma mensagem mais profunda contra a política volúvel de Washington. Segundo ele, eles não querem depender da dominação da China e também não querem ficar excessivamente expostos às ações incertas dos Estados Unidos. Ele não apenas apresentou uma ideia, mas também ofereceu uma alternativa concreta para os países que não querem escolher entre as duas superpotências. Uma nova direção para as potências médias contra o estilo de liderança de Donald Trump, que se baseia na força e em decisões rápidas. Neste ponto, fica claro porque há espaço para uma cooperação mais profunda entre a Coreia do Sul e a França. Se ambos levarem essa agenda adiante e incluírem outros países da Europa, além do Canadá, Japão, Índia, Brasil e Austrália, um terceiro caminho vai sendo gradualmente formado. Uma direção para os países que não querem depender da China e também não querem automaticamente se alinhar aos Estados Unidos. Essas palavras podem soar como uma declaração calma,
mas na verdade são uma forte crítica à visão da administração de Donald Trump. Como se o mundo só tivesse duas opções: ou você é aliado ou é inimigo. Embora essa ideia tenha raízes na história, o plano agora é maior e mais ambicioso. Em 1961, Josip Broz Tito, da Iugoslávia, Jawaharlal Nehru, da Índia, e Gamal Abdel Nasser, do Egito, fundaram o movimento dos não alinhados. O objetivo era unir os países que não queriam escolher entre as duas superpotências durante a Guerra Fria. Mas, na realidade, essa abordagem acabou sendo apenas passiva. A maioria dos países participantes com pouco poder econômico era facilmente influenciada pelas superpotências. O modelo promovido por Emmanuel Macron agora é diferente e vai além da neutralidade simples. Trata-se de uma postura ativa e da construção de um sistema contra a influência excessiva dos países mais poderosos. E os países que ele quer incluir não são países quaisquer. O Japão é uma das economias mais fortes do mundo e líder em tecnologia avançada. Já a Coreia do Sul é um centro de semicondutores. A produção de medicamentos é crítica para a cadeia global de suprimentos. A Índia tem capacidade nuclear própria e uma população enorme que ultrapassa 1 bilhão de pessoas. A Austrália é importante no fornecimento de minerais críticos e na segurança da região do Pacífico. Esses não são países pequenos. São países poderosos que podem mudar o rumo do mundo. E, de acordo com Emmanuel Macron, é hora de eles liderarem contra as duas grandes potências. Em 1961, os Estados Unidos e a União Soviética consideraram essa ideia perigosa, porque, se as potências médias agirem de forma independente, o controle das superpotências sobre o mundo será destruído e o monopólio de influência delas desaparecerá. Agora está claro que Emmanuel Macron está interpretando a frustração de muitos países, principalmente por causa das ameaças de tarifas e da pressão na área de segurança por parte de Donald Trump. Por isso, seu apelo vai além da neutralidade, incentivando esses países a se posicionarem e lutarem, até contra ambos os lados. Em sua turnê asiática, Macron deixou clara essa estratégia. Parece um plano cuidadosamente elaborado que está sendo apresentado gradualmente em cada país que ele visita. No dia 1º de abril de 2026, durante sua visita ao Japão, ele fez declarações que pareciam suaves, mas, na verdade, foi uma crítica direta à política externa de Trump. Um estilo de liderança que pode mudar a qualquer momento, até mesmo apenas através das redes sociais. De acordo com Macron, a Europa pode ser mais lenta em comparação com outras regiões, mas há algo de que ela pode se orgulhar. É o fato de ser previsível. Você sabe de que lado eles vão ficar. E no mundo do capital, da tecnologia e dos negócios, eles não gostam de situações incertas. Aqui, Macron posiciona a Europa como um parceiro confiável e estável. No meio da movimentação caótica de Washington, ele oferece Paris como um aliado seguro e estável. Mais simples, mais silencioso, mas um aliado mais confiável. Isso também pode ser visto em sua posição sobre o Irã. Diante das câmeras, ele descreveu claramente as diferenças em seus pontos de vista. Segundo ele, o regime do Irã é ruim, não há discussão sobre isso. Mas ele não acredita que a situação será resolvida apenas com bombardeios ou operações militares. Ele mencionou o que aconteceu no Iraque, Afeganistão e Líbia. Depois de 20 anos, ainda não aconteceu. O resultado dessa abordagem não foi bom. Para Macron, isso é uma prova clara de que o uso da força tem seus limites. Neste ponto, é como se ele estivesse desmontando a antiga crença do Ocidente de que a intervenção militar é a solução para tudo. E a diferença entre os dois líderes fica ainda mais clara. De um lado, há uma estratégia focada em força e pressão. Do outro lado, há uma abordagem baseada em estabilidade, diplomacia e planos de longo prazo. Aqui, dá para ver o quão grande é a diferença entre suas visões de liderança. A estratégia de Emmanuel Macron não é apenas um simples afastamento da política volátil de Washington. Isso também é a construção de um sistema concreto capaz de enfrentar a dominância econômica da China. O primeiro passo desse plano foi dado em Tóquio antes do seu discurso em Seul. O acordo entre o Japão e a França, assinado de 31 de março a 1º de abril de 2026, não é algo simples. Mas tem um significado profundo. Ele foca nos elementos de terras raras, que são essenciais para a tecnologia moderna e para a indústria de defesa. Sem eles, a produção de eletrônicos avançados e sistemas usados em todo o mundo pararia. Atualmente, a China controla
70% da produção global de minerais brutos e 90% dos produtos refinados, isso significa que Pequim tem a capacidade de interromper a produção de alta tecnologia de outros países em um período muito curto. É aqui que entram as medidas da França e do Japão. O objetivo deles é quebrar um controle tão grande e reduzir a dependência de um único país. Por meio do Comag Refinery Project, que está sendo desenvolvido na França e que deve estar operacional antes do final de 2026, o Japão terá a capacidade de obter 20% dos elementos de terras raras pesadas de que precisa a partir de uma nova fonte. Para Roland Lescure, a mensagem é clara. Não se pode mais depender de um único país, especialmente da China. Isso não é apenas uma simples decisão de negócios. É uma declaração clara de independência estratégica em uma época em que a economia está se tornando uma arma. Devido às restrições anteriores da China às exportações para o Japão, esse acordo está se tornando vital como uma tábua de salvação para a indústria deles. Mas o impacto disso vai ainda mais fundo. Não se trata apenas da China, mas também do relacionamento dela com os Estados Unidos. Países como o Japão e a Coreia do Sul estão há muito tempo no meio de uma situação difícil. Eles dependem dos Estados Unidos para a segurança, enquanto dependem da China para a economia deles. É um equilíbrio delicado que eles carregam há muito tempo. E isso ficou ainda mais difícil por causa da abordagem da administração de Donald Trump com seus aliados. É como se eles tivessem que pagar em troca de proteção, o que os coloca ainda mais em uma situação delicada entre os dois parceiros. Nessa situação, fica ainda mais claro por que esses países estão buscando uma nova direção. Um caminho onde eles não precisam escolher entre duas forças poderosas. Um caminho que lhes dá controle sobre o próprio futuro. Enquanto Washington usa a presença militar como moeda de troca, a China usa a cadeia de suprimentos como arma. No meio dessas duas forças, surge uma nova direção que é impulsionada por alternativas. Um terceiro caminho para os países que há muito tempo procuram uma alternativa, uma direção estável e confiável, que não depende das decisões imprevisíveis de Donald Trump e também não está presa ao controle da China. Isso começou com os elementos de terras raras, mas agora está se expandindo para a inteligência artificial, espaço, energia nuclear e defesa. Isso mostra que não é mais suficiente para os Estados Unidos ameaçar seus aliados para mantê-los alinhados com eles. Também precisa oferecer respeito e consistência. Quando juntamos todas as ações de Macron, surge uma mensagem clara que vai se tornando evidente. Uma mensagem desconfortável para Washington. A política externa dos Estados Unidos não está mais sendo rejeitada apenas por seus inimigos, mas também por seus próprios aliados. E isso não é apenas uma opinião pessoal de Macron. Até mesmo a liderança civil e o comando militar da França estão alinhados nessa posição contrária à estratégia dos Estados Unidos. O fato de haver altos funcionários de um aliado da OTAN questionando abertamente a política de Washington no Oriente Médio mostra o quão profunda é a perda de confiança dentro da aliança. O veto feito pela França no Conselho de Segurança das Nações Unidas tornou-se um símbolo claro disso. Ao se alinhar com a Rússia e a China, a França removeu a base legal que a administração Trump buscava para o uso da força no Estreito de Hormuz. Em um instante, com a mudança na dinâmica das alianças, as linhas de alinhamento, antes claras, tornaram-se muito mais complexas. A solução tradicional de Washington de recorrer ao reforço militar enfrentou um obstáculo sólido, um obstáculo que não foi erguido pelo inimigo, mas pelo próprio aliado. Isso pode lembrar o que aconteceu antes da Guerra do Iraque, em 2003, mas a situação agora é ainda mais profunda. Isso não é mais uma oposição isolada, já é uma mudança estrutural na maneira como os países veem o poder e as alianças. Em 2003, a oposição estava focada apenas em uma operação específica, mas agora, em 2026, é a própria forma como os Estados Unidos usam o poder que está sendo questionada. O significado do poder está mudando. Enquanto a administração de Donald Trump tenta controlar o mundo por meio de sanções, porta-aviões e tarifas, Emmanuel Macron está adotando uma abordagem diferente. Em vez de usar a força, ele está construindo uma rede mais sólida e duradoura por meio da diplomacia e de uma estratégia geoeconômica. Ele mostra que existe uma alternativa à velha visão de Washington de que, se você não é aliado, é inimigo.
Mas esse caminho também não é fácil. Países como o Japão e a Coreia do Sul não podem simplesmente se desvincular de seus laços de segurança com os Estados Unidos, ainda mais enquanto permanece a ameaça da Coreia do Norte, que possui capacidade nuclear. No entanto, a incerteza causada pelas ações de Trump está gradualmente levando esses países a se aproximarem da visão de Macron. Isso já é perceptível nos movimentos do mercado. De acordo com os dados da Polymarket, a probabilidade de Trump ligar para Macron antes do final do mês para resolver a situação chegou a 72%. Isso mostra que, aos poucos, está desaparecendo a crença de que o mundo precisa dos Estados Unidos da mesma forma que antes. E a atitude da França causou uma pressão séria dentro da Casa Branca. Agora, a questão é mais profunda. Isso é apenas um aviso temporário para Trump? Ou já é o começo de uma mudança permanente no sistema global? Há indícios de que não se trata apenas de um simples acontecimento, mas de uma mudança mais profunda em curso. Esse tipo de movimento, aliás, não é novidade para a França. Isso faz parte da longa crença deles na autonomia estratégica. Isso vem desde a época de Charles de Gaulle, que se retirou da estrutura militar da OTAN em 1966 e foi seguido por Jacques Chirac, que se opôs à política dos Estados Unidos em 2003. Mas agora há uma grande diferença. Macron não está sozinho. Ele está tentando dar mais estrutura e solidez a essa ideia através de uma coalizão que vai do Japão até a Índia. Um grupo de países com grande participação na economia global e capazes de mudar o rumo do mundo. Em segundo lugar, essas medidas são apoiadas por bases econômicas concretas. O acordo sobre elementos de terras raras e a diversificação das cadeias de suprimentos, que chegam a bilhões de dólares, não são apenas declarações políticas. Isso não pode ser revertido apenas com decisões voláteis dos líderes. Isso é uma política de longo prazo dos países. Em terceiro lugar, e talvez o mais importante é o timing certo. A crise no Irã mostrou o quão fracas são as políticas baseadas apenas na força e no poder da administração de Donald Trump. A situação no Estreito de Hormuz se tornou um símbolo claro disso. Enquanto os navios europeus que passam por meio da diplomacia continuam a negociar normalmente, os navios que dependem da proteção das poderosas frotas americanas ficam presos no bloqueio. Aqui vemos uma nova realidade. A força militar não é suficiente para garantir a segurança das rotas comerciais. E um detalhe importante fica ainda mais claro. Os próprios aliados dos Estados Unidos estão escolhendo seguir o caminho mais seguro, baseado na diplomacia e não no poder militar de Washington. Isso mostra o quanto mudou a visão dos países que antes estavam firmemente alinhados com os Estados Unidos. No próximo passo, é provável que Emmanuel Macron leve essa ideia para um palco maior. É possível que isso seja apresentado na cúpula do G7, marcada para junho de 2026. Quando isso acontecer, a administração de Trump pode enfrentar um desafio ainda mais profundo vindo dos próprios aliados. Dentro das próprias instituições que eles mesmos criaram e lideraram por tanto tempo, e olhando para trás nos acontecimentos, é possível que o dia 3 de abril de 2026 seja lembrado como um dia importante na história. Um dia que marcou o fim de uma era e o começo de uma nova era no equilíbrio de poder no mundo. Naquela manhã, um navio cargueiro francês passou silenciosamente pelo Estreito de Hormuz. Um simples movimento alcançado pela diplomacia conseguiu o que os poderosos porta-aviões americanos não conseguiram com a força. E na tarde do mesmo dia, vindo da Ásia, Macron transmitiu sua mensagem ao mundo, uma declaração clara de que eles não aceitariam mais isso. Submissão a duas superpotências, a travessia pelo Estreito de Hormuz tornou-se o símbolo do problema, e o manifesto que ele apresentou serviu como rumo para o novo mundo. O acordo sobre elementos de terras raras serviu como base, enquanto o veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas tornou-se a proteção legal de todo o plano. Juntos, esses passos mostram o quão fraco era o antigo modelo dos Estados Unidos de "nós lideramos, vocês seguem", que existiu por 80 anos. Sob a liderança de Donald Trump, isso está desaparecendo aos poucos. Já não é mais o mundo que antes era controlado por uma única direção. Também não é mais suficiente simplesmente mostrar força para manter a influência. Diferente do movimento não alinhado passivo de 1961, o que vemos agora
é um desafio ativo tanto contra os Estados Unidos quanto contra a China. E o mais importante, os países que lideram isso não são fracos. São países com armas nucleares, capacidade em inteligência artificial e economias fortes. Agora, a questão não é mais se haverá mudança. A questão é quão profunda será e quanto tempo vai durar. Só o tempo dirá se a diplomacia cuidadosa e elegante de Emmanuel Macron resultará em uma nova ordem mundial. Mas há uma coisa que já está clara. O mundo em que as potências médias simplesmente seguiam cada movimento de Washington está desaparecendo aos poucos. Eles estão escolhendo traçar seu próprio caminho, criar seu próprio sistema, sua própria proteção, e nesse processo está se formando um novo equilíbrio de poder no mundo, um mundo que os Estados Unidos não estão acostumados a enfrentar. Agora, no meio dessa mudança, uma pergunta permanece. O que você acha desse novo jogo da diplomacia, onde a influência dos Estados Unidos está enfraquecendo e as potências médias estão começando a trilhar seus próprios caminhos? E se continuarmos seguindo essa direção, há outra mudança silenciosa que nem sempre é percebida imediatamente. A disputa está passando da ação para a influência. Antes, a pergunta era quem tinha mais navios, quem tinha uma presença mais forte. Mas agora, está se tornando mais importante quem consegue convencer mais os outros. Quem consegue demonstrar mais estabilidade? Quem consegue dar uma direção que não muda o tempo todo? E é aqui que as ações de Macron se tornam críticas. Ele não controla o mar, mas aos poucos está conquistando a confiança de outros países. E quando um país começa a confiar em outro sistema, seu comportamento muda. Ele não vai mais simplesmente seguir seu antigo aliado. Ele não vai mais entrar imediatamente em uma luta. Vai escolher a opção mais segura. Agora, vamos pensar no efeito disso a longo prazo. Se essa abordagem continuar, é possível que o mundo não siga mais uma única direção. Não será apenas os Estados Unidos ou a China, haverá um terceiro. E quando isso acontecer, cada decisão se tornará ainda mais complicada. Mais reflexão, mais equilíbrio e menos alianças rápidas. À primeira vista, isso parece mais confuso, mas olhando mais profundamente, é possível que isso diminua os confrontos repentinos, porque se não houver um único dominante, ninguém seguirá com facilidade. E quando não há quem simplesmente siga, todos se tornam mais cautelosos. Agora, há outro efeito que devemos observar: a mudança no significado de aliado. Antes era claro, havia aliados e havia inimigos, mas agora há países que são aliados em um aspecto, mas não em todos. Podem ser parceiros econômicos, mas não aliados militares. Podem concordar no comércio, mas não na estratégia. E essa é a nova realidade. Mais flexível, mais incerta, mas cada país tem mais controle. E nesse tipo de cenário, os países que sabem equilibrar se tornam mais fortes. Não é o mais forte, mas sim quem sabe se adaptar melhor. No final, voltamos à mesma pergunta. Num mundo que já não é simples, quem realmente tem o controle? Aquele que tem as armas mais poderosas? Ou aquele que tem a capacidade de mudar a direção dos outros? Por causa do que está acontecendo agora, a resposta vai surgindo aos poucos, que o verdadeiro poder não se mede apenas pela força, mas sim pela influência que você consegue construir, mesmo sem luta. E quanto mais esse tipo de movimento cresce, mais fica claro que o jeito antigo já não é suficiente. Não é mais só força que importa, mas sim confiança e consistência. E em cada país que aprende a lidar com as próprias pernas, o rumo do jogo vai mudando aos poucos, devagar, mas com certeza a direção do mundo está mudando. E é aí que veremos quem é capaz de conduzir o que vai acontecer a seguir.